Olá, no IGTV de hoje eu falarei sobre os dogmas, sobre os sacramentos, mas gostaria de começar pedindo o Divino Espírito Santo, que ele desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. No IGTV passado, eu falei sobre os dogmas da Igreja e do Papa. Nós vimos que a Igreja Católica foi instituída por Jesus Cristo. E é a partir desta fé que nós cremos nos sacramentos, que nós cremos nos demais dogmas. Assim como cremos que Jesus instituiu uma igreja, cremos também, conforme foi afirmado no Concílio de Trento, que os sacramentos são instituições divinas. E é a partir dessa verdade dogmática central que eu quero começar. É necessário primeiro esclarecer o seguinte: da mesma forma como a igreja foi pouco a pouco definindo o cânon das escrituras, discernindo aquilo que é a verdade revelada, também ocorreu esse discernimento que o Senhor instituiu 7 sacramentos, ou seja, foi um processo gradual. Esse mesmo concílio sustentou também que é fé da igreja crer que os sacramentos são necessários à salvação e eles produzem efeitos, tais como a santificação dos membros, a edificação do corpo místico de Cristo e o culto a ser prestado a Deus. A partir dessas verdades, então, eu vou falar de cada um dos sacramentos, mas antes eu vou trazer aqui uma síntese que uma vez eu escutei o Padre Paulo Ricardo falando, que eu achei muito didática e guardei porque é uma analogia muito fácil para nós compreendermos primeiro num plano geral. Todo corpo nascemos pelo batismo. Todo corpo cresce, sacramento da crisma. O corpo precisa ser alimentado. Eucaristia é o alimento. Se ficamos doentes, tem um remédio. Unção dos enfermos, sacramento da penitência. No âmbito social, é necessário que esse corpo propague a espécie por meio da procriação. Trazendo para a dimensão da graça, é necessário povoarmos o céu, sacramento do matrimônio. E preciso também que alguém integre esse corpo, sacramento da ordem. Os sacramentos são divididos em 3 grupos. O primeiro, da iniciação cristã, em que está o batismo, a crisma e a eucaristia. A igreja vê que a Arca de Noé é uma prefiguração do sacramento do batismo, visto que ali Noé e sua família foram salvos das águas por meio da arca. Da mesma forma, também pelo sacramento do batismo, nós podemos alcançar a salvação, e isso foi afirmado no Concílio de Trento. Pois para entrar no reino de Deus é necessário renascer da água e do Espírito. E é isso que esse sacramento produz, uma nova criatura. Ali são apagadas as manchas do pecado original, de todos os pecados pessoais e também as penas. Além disso, esse sacramento nos integra na igreja, nos torna filhos de Deus e, portanto, cordeiro. Ou seja, participantes da natureza divina. Por isso cremos que pelo batismo nós recebemos aquilo que chamamos de graça santificante, que torna o fiel então capaz de amar, crer e esperar em Deus, impulsiona-o a viver sobre o mover do Espírito, dos seus dons, e também crescer nas virtudes morais. Por fim, é importante saber também que o batismo imprime em nós um selo que é indelével, ou seja, nenhum pecado pode apagar. Da mesma forma também acontece com o sacramento da crisma, que também tem caráter indelével, também chamado de confirmação, pois por meio deste o fiel é enraizado na fé da igreja. Há também um enraizamento dos dons do Espírito Santo e também é conferida a graça para que ele seja capacitado a anunciar a fé que tem, ou seja, a coragem, a força que vem do Espírito para se tornar testemunha, isto é, martiria. E essa graça do Espírito que confirma o único batismo realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é transmitida por meio da imposição de mãos. Nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, que diz assim: estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não haviam descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, 2 apóstolos lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Além dessa confirmação, o sacramento da crisma também é um sinal de consagração. Por isso é utilizado o óleo para demonstrar essa unção que desce do Espírito sobre os eleitos, a fim de que exalem o bom perfume de Cristo. Agora eu falarei do sacramento dos sacramentos, o ápice da vida cristã, que é a Eucaristia.
cuja prefiguração nós vemos o maná que desceu do céu para alimentar o povo naquela travessia rumo à terra prometida. Agora, nós, o povo da nova aliança, somos alimentados, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para nos fortalecer nessa caminhada rumo à nossa pátria definitiva. Cremos pela fé da igreja que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia para fazer este memorial da sua morte e ressurreição. Memória, do hebraico zikaron, é mais do que simplesmente lembrar, é trazer para o presente, é atualizar. É necessário estar claro o seguinte, diz o Concílio de Trento: Cristo nosso Deus e Senhor ofereceu-se a si mesmo, a Deus Pai, uma vez por todas, morrendo como intercessor sobre o altar da cruz. O que cremos, portanto, é que a Santa Missa é o santo sacrifício da cruz, não no sentido de que ali Jesus morre novamente, não, mas é porque ali acontece a atualização, o mesmo ato de amor e de entrega, que é substancialmente o mesmo, porque é o mesmo sacerdote e a mesma vítima que se oferece. Apenas o modo se difere, porque na cruz foi de modo cruento, com derramamento de sangue, mas na Eucaristia, nessa atualização, é de forma incruenta, sem derramamento de sangue, porque Jesus Cristo já está glorioso no céu. O sacrifício é justamente esse ato de entrega, de doação, que acontece por meio dos ministros ordenados. Eles que, agindo in persona Christi, consagram o pão e o vinho, que se transformam no corpo e no sangue do Senhor, porque cremos no dogma da transubstanciação. Veja o que diz São João Crisóstomo, ele que viveu do ano 347 a 407 depois de Cristo. Não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas a sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é meu corpo, diz ele. Essas palavras transformam as coisas oferecidas. Portanto, esta é a fé da igreja, desde o princípio, que ali há uma mudança de substância. Deixa de ser pão e vinho para ser corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra citação, mas agora de São João Damasceno, que nasceu em 675 depois de Cristo. Ele diz: perguntas como o pão se converte no corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Respondo-te: o Espírito Santo irrompe e realiza aquilo que ultrapassa toda palavra e todo pensamento. Basta-te saber que isso acontece por obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que da Santíssima Virgem e pelo mesmo Espírito, o Senhor por si mesmo e em si mesmo assumiu a carne. Uma realidade objetiva. Isto é o meu corpo. É o meu sangue, não é simbologia. Se Jesus estivesse falando em sentido figurado, não tinha assustado tanto os discípulos que caminhavam com ele quando ele fez o discurso do pão da vida, dizendo que ele era o pão vivo descido do céu, quem quisesse ter vida eterna tinha que comer da sua carne. E veja que profundo, a única vez que Jesus utiliza a palavra aliança é quando ele institui a Eucaristia. Nós que somos família mundial temos o banquete eucarístico, sinal deste amor de Deus que é fiel, que se entrega cotidianamente, que permanece firme à aliança. Nos chama em seu amor para que nós nos ofertemos a Ele como hóstias espirituais, como sinal de louvor, agradecimento. É como diz o salmista, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferecerei um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Assim eu fecho dizendo, porque a Santa Missa também é um sacrifício de louvor.